Segundo Coríntios, capítulo de número 5. A partir do verso de número 11. Hoje vamos falar sobre o tema, diga comigo, ministério da reconciliação. Diga mais forte. Olhe para mim agora e esteja bem atento, deixa a tua Bíblia aberta. Nós precisamos ter uma visão exata da obra da cruz. Nós precisamos nos apaixonar pela obra da cruz. Nós precisamos reconhecer o valor da obra da cruz. Nós precisamos a cada instante levar a nossa vida constantemente ao pé da cruz de Cristo. Nós precisamos entender que o projeto de Deus em relação à obra da cruz não está relacionado apenas à nossa salvação. Primeiro propósito, primeiro projeto, o alvo é a nossa salvação. Mas junto com a nossa salvação, nós vamos entender que na obra da cruz, nós alcançamos em Cristo o milagre, a libertação, a cura, a solução dos problemas, a vitória. É muito importante nós entendermos isso. Nós vamos entender que também, junto com a obra da cruz, veio as promessas de Deus para a nossa vida. E como nós precisamos tomar posse dos princípios, dos mandamentos, das promessas. Mas eu quero iniciar esta campanha hoje. E eu acredito que eu não preciso frisar tanto hoje sobre a questão do milagre, sobre a questão da cura, aquilo que o próprio Senhor disse em sua palavra, quando Ele diz que Ele, Jesus, levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu acredito que eu não preciso frisar muito sobre isso, porque constantemente nós temos falado, temos ministrado a respeito da cura, a respeito da libertação, a respeito da salvação. Eu acredito neste Deus que sara todas as nossas enfermidades. Eu acredito que a vontade de Deus, o desejo de Deus para cada um de nós é que todos nós alcancemos constantemente o milagre, a cura, a vitória, a libertação, a bênção financeira, a prosperidade em todas as áreas. Eu acredito sim que está no coração de Deus, que cada um de nós tenhamos uma família diferenciada, uma família que vive em comunhão, uma família que vive em harmonia. Eu acredito sim em tudo isso, mas ouça bem, hoje eu quero compartilhar com você, que além de tudo isso, eu quero falar de propósito, o propósito da obra da cruz. Além da salvação, além da cura, além da libertação, além da solução dos problemas, além da vitória, além da paz, além da alegria, além da prosperidade, há um propósito maior. E é hora de nós entendermos, de nós abraçarmos a mensagem da cruz e tomarmos posse verdadeiramente desse propósito. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, em todo o contexto, e em especial a partir do versículo 11,
ele chama a atenção a respeito desse propósito. Eu gostaria que você estivesse bem atento e tomasse posse desse propósito de uma forma especial. Diz o texto, assim que, versículo 11, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olhe para mim agora e escute. Como nós precisamos entender a obra da cruz. Como nós precisamos ter uma visão profunda e simples da obra da cruz. É importante hoje você permitir
que o Espírito do Senhor fale a tua vida e traga uma revelação especial, específica, pessoal, a respeito da obra da cruz. Por mais que eu procure expressar a respeito do amor de Cristo, por mais que eu procure palavras a respeito do amor de Cristo, eu não consigo ver, enxergar, expressar palavras que venham definir profundamente esse amor. Mas eu quero que você entenda, esse amor é algo tão extraordinário, é algo tão poderoso, que Paulo, ao observar, ao ver a obra da cruz, ao ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ao ter uma experiência pessoal e viva com Cristo, e ao sentir tão especial, ao se sentir tão amado, ao se sentir tão querido por Deus, ele chega à seguinte conclusão e ele diz: olha, eu me sinto tão amado, mas tão amado, eu me sinto tão amado por Deus, tão amado por Cristo, que eu me sinto completamente constrangido. Por mais que eu faça, por mais que eu realize, por mais que eu entregue a minha vida a Ele, por mais que eu viva para Ele, eu não consigo, na verdade, dizer que estou agradecendo ou recompensando o que Ele fez por mim. A verdade está dizendo: eu me sinto tão especial, tão especial. Eu me sinto tão cuidado por Deus. Eu me sinto tão querido por Deus. Mesmo muitas vezes sendo apedrejado por causa do Evangelho. Mesmo muitas vezes sendo perseguido por causa do Evangelho. Mesmo muitas vezes sendo preso por causa do Evangelho. Mesmo muitas vezes passando alguma necessidade por causa do Evangelho, mesmo sendo chicoteado por causa do Evangelho, mesmo sendo acorrentado por causa do Evangelho, mesmo sofrendo naufrágios por causa do Evangelho, eu quero declarar que o amor de Cristo me constrange. Chegou a hora da igreja entender e compreender. Só uma pessoa que se sente amada por Cristo, só uma pessoa que tem um coração como o coração de Paulo, conhece valorizar, consegue valorizar verdadeiramente a obra da cruz, consegue verdadeiramente enxergar o propósito maior da obra da cruz, que vai muito além da tua salvação, muito além da tua cura, muito além da solução dos teus problemas, muito além da tua vitória, muito além da sua prosperidade financeira. Por isso, acompanhe comigo. Ele diz no versículo de número 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Marca isso na tua Bíblia. Diga comigo: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele, Cristo, morreu por nós, logo todos nós devemos morrer. Vamos lá, você vai entender isso agora. Versículo 15: e Ele morreu por todos. Levanta a tua mão e diga: Jesus morreu por mim. Mais forte, levanta a tua mão e declare:
Ele viveu a sua morte. Ele levou a sua morte lá na cruz do Calvário. Ele levou as suas dores lá na cruz do Calvário. Ele levou as suas maldições lá na cruz do Calvário. Ele levou os seus pecados lá na cruz do Calvário. Ele levou a tua condenação ao inferno lá na cruz do Calvário. Ele levou o seu sofrimento, as suas angústias lá na cruz do Calvário. Ouça bem, é importante recebermos isso. Diz o texto: e ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si. Levanta a tua mão e diga: Jesus morreu por mim, para que eu tenha vida. E a partir desse momento, eu não posso viver para mim. Por isso ele diz que um morreu por todos, logo todos morreram. Significa que quando você vai à cruz, quando você leva o velho homem, a velha natureza à cruz de Cristo, você naquele momento toma uma decisão de morrer para si. Você tomou a decisão de negar a si mesmo, o seu querer, a sua vontade, o que você acha, o que você pensa, a sua agenda, os seus compromissos. Agora é totalmente diferente. Logo você morreu para si, mas levanta a tua mão e diga: eu vivo para Cristo. Diga mais forte. A pergunta é: estamos vivendo para Cristo? Negamos a nós mesmos? Temos uma visão exata do propósito e do projeto de Deus para a nossa vida? A pergunta é: até que ponto eu tenho me rendido a Deus? Até que ponto Ele, Cristo, vive em mim? Ele diz, versículo 15, repetindo: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Chegou a hora da igreja entender e compreender. Chegou a hora de você estar tão apaixonado pela obra da cruz. Chegou a hora de você reconhecer e valorizar de toda a tua vida a obra da cruz, de tal forma que a partir do momento que você foi à cruz, você não vive mais para si, você vive para Jesus, você vive para aquele que morreu por você, mas melhor ainda, Ele ressuscitou por você. A cruz está vazia, a cruz não está, Jesus não está mais na cruz, Jesus não está mais no túmulo. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, e melhor ainda, Ele está aqui. Versículo 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Antes nós conhecíamos o Jesus da história, como os religiosos tradicionais fazem.
Eles conhecem o Jesus da história. Conhecem o Jesus que, na verdade, pelo menos de ouvir falar, que é o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, mas é apenas um conhecimento da carne. O conhecimento espiritual a respeito de Cristo é diferente. Só uma pessoa que, na verdade, entende, ama a mensagem da cruz, se rende à obra da cruz, conhece a Cristo verdadeiramente. Por isso ele diz: antes conhecíamos a Cristo pela carne, agora já não o conhecemos deste modo. Agora é diferente. Porque se alguém está em Cristo, o que, gente? Nova, as coisas velhas, eis que tudo. Vamos entender isso agora? Vamos tomar posse disso. Você ouviu falar de Jesus, você até ama o Senhor, você até foi à cruz um dia: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Mas tem um problema seríssimo. Tem um pedestal aqui para me arrumar, deixa eu arrumar um aqui. Tem um problema seríssimo. Você vai entender isso agora. Antes, isso aqui significa a minha velha vida, a vida de pecado. A partir do momento que eu fui à cruz, ouça bem, eu peguei a velha natureza, a vida de pecado, de maldição e condenação, e levei à cruz. Essa velha vida foi levada à cruz. A partir desse momento, escute bem, as coisas velhas ficam, tudo se fez novo. Vamos entender isso agora? Aí a Bíblia diz que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Quanto mais você ama, quanto mais você se apaixona pela mensagem da cruz, quanto mais você vive para Deus, quanto mais você se rende ao propósito de Deus para a tua vida, automaticamente você prossegue. Pastor Nelson, fica de pé, por favor. Pastor Nelson é Jesus. Automaticamente, escute bem, eu quero conhecer a Cristo bem de perto e o propósito dele para a minha vida. Quanto mais eu prossigo em viver uma vida rendida a Deus, mais a velha vida fica para trás. Continuo, dou mais um passo, a velha vida fica para trás. Continuo e quero conhecer mais a Cristo e me render ainda mais a Ele, e vou dando passos, a velha vida fica para trás. Olha a distância da velha vida. Aí eu continuo prosseguindo, eu quero mais de Cristo, eu quero viver para Ele. Eu continuo vivendo o propósito e vou caminhando, e vou caminhando, e vou caminhando, e vou caminhando, e vou caminhando. Cada vez mais a velha vida fica, e eu vou caminhando, e vou me aproximando mais de Cristo, e automaticamente eu vou me relacionando com Cristo. E agora não vivo eu. Não é mais o que eu quero, é o que Cristo. E a velha vida ficou aonde? Mas sabe qual é o problema dos tradicionais? Da pessoa que é apenas religiosa, que é apenas cumprir um compromisso religioso, vindo à igreja no domingo, talvez seja dizimista, talvez seja ofertante, talvez nem isso seja. Faz campanha, recebe óleo, unção com óleo. Obrigado.
Olha só, ele acredita na mensagem da cruz, só que tem uma coisa: não consegue largar a velha vida. A vida de pecado, de erro, de prostituição, de adultério, de mentira, de engano, continua acompanhando a vida dessa pessoa. Ele nunca teve de verdade um encontro real com Cristo, porque a velha vida não ficou para trás. A velha vida continua acompanhando. Ele pode ter tido algumas mudanças, mas muito pequenas na sua vida, e aonde ele vai, o fardo do mundo, o fardo do pecado, o fardo da iniquidade continua acompanhando o peso de Satanás sobre a vida dessa pessoa, o peso do pecado sobre a vida dessa pessoa, aonde ela vai, continua acompanhando, e essa pessoa não consegue sentir a glória de Deus, sentir a presença de Deus, viver o propósito de Deus. Por quê? Porque ele não consegue largar a velha vida. Não consegue largar as farras, as noitadas, a prostituição, o adultério e tantas outras coisas. E eu quero resumir dizendo coisas semelhantes a essas. Irmão, a partir do momento que você levou a velha vida à cruz de Cristo, ela morreu e agora ela tem que estar sepultada para sempre, em nome de Jesus de Nazaré. As coisas velhas ficaram para trás. Levanta a tua mão e diga: as coisas velhas ficaram. A outra mão, para trás. Para onde, gente? Eis que tudo. Diga comigo, levanta as duas mãos e diga: eis que tudo se fez novo. Diga para o meu irmão: ande em novidade de vida. Vamos lá então? Aí eu quero que você guarde no teu coração quem morreu para si. Pergunta, irmão, se meu irmão, você está vivo ou morto? Quem morreu para si, vive para Cristo. Quem vive para Cristo, vive a nova vida. Que nova vida é essa? Versículo de número 18. Olhe para mim, leia comigo aí o texto. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Põe a mão na altura do peito e diga: eu fui reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Quem já teve um encontro com Jesus, diga amém. Quem já entregou sua vida a Jesus, diga glória a Deus. Levanta as duas mãos e aplauda Ele bem forte. Diga aleluia, diga glória a Deus. Em Cristo fomos reconciliados com Deus. Agora levanta a tua mão e depois marca isso na tua Bíblia. Diga: e Ele nos deu, mais forte, Ele nos deu o ministério. Mais forte. Pergunta, irmão, meu irmão, o que você está fazendo com o ministério da reconciliação? Enterrou ele? O bem maior que Deus te deu, além da salvação, é o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. Aí diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Fica de pé, por favor. Fica com a Bíblia aberta, por favor. Não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra
da... O que depois na nossa vida, gente? E agora? Olha o que diz o versículo 20. De sorte que somos o que, gente? Meu irmão, você precisa entender quem você é. Quando você vive o ministério da reconciliação, você se coloca na posição de embaixador. Vive o propósito de Deus para a tua vida, que é ser embaixador do reino de Deus. Você acha que o embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, o representante do Brasil nos Estados Unidos, você acha que ele mora mal? Sim ou não, gente? Você acha que lhe falta alguma coisa? Sim ou não? Você acha que ele tem um problema seríssimo e ele está devendo 5 meses de aluguel da embaixada? Qual é a função do embaixador? Diga comigo: servir a sua nação. Diga: representar a sua nação. Você não entendeu ainda? O propósito da obra da cruz, além da salvação, Deus quer fazer de você um embaixador do reino dele. Isso significa que eu tenho que me colocar na posição de servo. Tenho que servir a Deus. Eu tenho que tomar posse do ministério da reconciliação, gerando filhos para Deus. Constantemente, cuidando, representando o reino. E o reino, toda equipe pode ficar pronta aqui, por favor, pode ficar no lugar. O reino de Deus. Representando o reino de Deus. Nesta terra, gerando filhos para Deus, cuidando, treinando e enviando. Diga comigo: gerando, cuidando, treinando e enviando. Levanta a tua mão como guerreiro e diga: número 1, diga: gerando, cuidando, treinando e enviando. Mais uma vez: gerando, cuidando, treinando e enviando. Mais uma vez: você tem gerado filhos para Deus? Que embaixador somos nós que não cumprimos o nosso ministério, o nosso serviço, que é gerar filhos para Deus, cuidar, treinar, enviar. Por isso eu comecei essa campanha dizendo para você algo importante. Se você tomar posse do propósito de Deus para a tua vida, levanta as duas mãos assim. Diga comigo: as demais coisas me serão acrescentadas. Diga mais forte. Por isso Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Então vamos entender uma coisa agora. Antes da gente orar e cantar, olha para mim. Quantos aqui chegam atrasados no emprego, todo dia? Quem chega atrasado no emprego? Quantos aqui chegam atrasados na prova do Enem? É interessante. A pessoa madruga, faz de tudo, e para ir para o trabalho, para abrir a empresa, os negócios, ele chega antes ou na hora. E o bom funcionário chega que hora? Antes. E a igreja, o cultuar a Deus,
começa às 6 horas, a pessoa chega às 6h10, 6h20, 6h30, 6h40, 7 horas da noite, 7h30, e às vezes eu observo, tem gente chegando 15 para as 8. Mas ele está falando que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí a pessoa está chegando. O que é mais importante, o teu emprego ou o culto a Deus? Não, me responda, por favor. O que é mais importante, o teu emprego ou cultuar a Deus? Então qual é o horário da gente chegar na igreja? Que hora? 10 para 6, 20 para 6, de preferência 20. Quem está me entendendo, diga amém. Meu irmão, isso vai ser bênção para a tua vida, Deus. Nós precisamos, no culto a Deus, nós precisamos ter uma vida disciplinada. Isso é bênção para a nossa vida, é disciplina. Deus gosta de disciplina, de organização. Por isso, procure, quando começar aqui, pegar o microfone, nem precisa falar boa noite, você já fica de pé, e a gente já começa o que, gente? Junto comigo, sim, eu amo. Levanta as mãos, vamos lá? Sim, eu amo. Os pastores, deixa eu ungir as mãos dos pastores. Jesus, Até morrer, eu a vou proclamar. levarei Eu também minha cruz, até por uma coroa, até por uma coroa.